Show da Tarde. Meu nome é Denise Trindade, eu sou facilitadora do Método Luiz Rey, terapeuta. E a nossa convidada de hoje à tarde é Juliana Barbato. A Juliana é fundadora e psicóloga do Grupo Integrar. Boa tarde, Juliana. Obrigada. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Tudo bem. Então, você poderia explicar para nós o que é o Grupo Integrar, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem? Então, o Grupo Integrar é um grupo que trabalha com análise do comportamento aplicada, que é a sigla ABA, que vem do inglês Applied Behavior Analysis, que tem o objetivo de trabalhar com comportamento. Ou seja, é uma ciência, né, a aplicação de uma ciência que visa estudar o comportamento humano e, através de técnicas cientificamente comprovadas, modificar o comportamento. O nosso grupo ele é especialista especialmente em autismo, né, pessoas com transtorno do espectro autista. E a gente trabalha desde bebezinho até a idade adulta com essas pessoas com autismo. Certo. E tu poderia explicar para nós, assim, porque não sei se eu estou correta, me corrija se eu não estiver, mas a impressão que eu tenho é que ultimamente o número de casos de autistas aumentou muito, ou não sei se antigamente a gente não ouvia falar. Tu também percebe isso? Tem alguma estatística a respeito disso? Teve um aumento muito grande, sabe, Denise? Em 1980, o índice era de 10 mil pessoas, em 1980, de 1 a cada 10 mil. Hoje, o índice está 1 a cada 54. Aumentou drasticamente em função da genética, né? O autismo não é um autismo hereditário de pai para filho, em si uma epigenética, onde alguns transtornos dentro da família podem causar uma predisposição genética para o autismo. Certo. E aí o trabalho que vocês desenvolvem lá tem idade, faixa etária, como é que funciona? É para todas as idades. É muito importante que o diagnóstico seja feito precocemente, porque nós temos uma capacidade de neuroplasticidade maior nos primeiros anos de vida. E quando a gente tem essa neuroplasticidade, o que significa, né? Uma facilidade maior para aprender e se adaptar. Então, o cérebro tem uma maior facilidade de conseguir aprender, se adaptar para novas situações. Então, é muito importante que, precocemente, a gente consiga receber essa criança para um melhor prognóstico. Claro que a gente consegue receber outras idades também, porém, para o melhor prognóstico, essa idade é melhor quando é mais precoce, né? Certo. E o atendimento, como que ele funciona? Envolve a família? Como que vocês fazem? Sim, é muito importante o atendimento com a família também, família, escola, todos que estiverem envolvidos com essa criança ou essa pessoa. Porque é comprovado cientificamente que quanto maior o número de repetições que a gente faz de uma certa habilidade, ou aquele déficit que aquela pessoa tem, melhor para o cérebro conseguir reter essa informação. E é justamente isso que a gente trabalha com a ABA. A ABA com técnicas, né? A gente tem técnicas para ensino de habilidades novas. E é comprovado que a intensidade, a quantidade de horas no tratamento é o que realmente vai fazer a diferença no prognóstico dessa pessoa. Por quê? Porque para a gente aprender alguma coisa nova, fazer uma nova conexão no nosso cérebro, a gente precisa estar exposto a essa situação, a essa habilidade, e para que nosso cérebro consiga reter essa informação, a gente precisa de muita repetição, né? Naturalmente, a gente precisa pelo menos de 12 repetições quando uma criança está motivada para conseguir reter um aprendizado. Isso uma criança neurotípica, né? Sem nenhum transtorno. E uma criança até desmotivada, a gente fala, porque dentro do nosso espaço a gente trabalha muito a partir da motivação da criança, certo. Porque se a gente trabalha com a desmotivação, a gente precisa de 400 repetições. Então, a gente precisa encontrar técnicas que vão motivar essa criança a aprender, e ao longo do dia a gente precisa fazer a repetição desse aprendizado. Por isso a importância da família, entender o que está acontecendo dentro da terapia, a escola, para que aquilo que foi ensinado dentro da terapia consiga repetir e o cérebro consiga reter essa informação. Então, é muito importante que todos que estejam com essa criança consigam realmente entender o que está sendo trabalhado para conseguir estimular fora da terapia também. Certo, e lá no grupo são
vários profissionais que vão trabalhar com diferentes técnicas com as crianças. Isso, lá no grupo a gente tem a terapia ABA, que é uma estimulação que vai estimular todos os déficits dessa criança, ou seja, aquilo que está em atraso e qualquer comportamento que esteja em excesso também. O que é esse excesso? Uma criança que come demais, uma criança que dorme demais, uma criança que fala coisas demais. Então, um comportamento inadequado, alguma crise, tudo que está em excesso a gente também trabalha. E aí a gente tem essa terapeuta ABA, né, que é supervisionado por um analista do comportamento, que é essa profissão, né, essa especialidade da análise do comportamento. Nós temos fonoaudióloga, temos neuropsicopedagoga, temos nutricionista e temos educador físico e fonoaudióloga. Então, toda a nossa equipe é especializada em ABA, que é essa ciência, porque hoje a gente entende, né, dentro de todos os estudos ultimamente, que a ABA é a terapia mais eficaz, né, o método mais eficaz para se trabalhar com crianças com autismo e outros atrasos no desenvolvimento também. Nossa, perfeito, fantástico o trabalho que vocês desenvolvem. E o Instituto, ele existe há quanto tempo? A gente, o Centro de Desenvolvimento Integral abriu em abril, né, desse ano. A gente já tem o grupo há 4 anos, porém, o Centro de Desenvolvimento, a sede mesmo, foi aberta em abril desse ano. E foi realmente muito gratificante quando a gente abriu esse centro, porque a gente conseguiu ter todas as terapeutas num ambiente só. E, além disso, a gente fez algo inovador aqui em Florianópolis, né? Até aqui, na verdade, no Sul também. A gente montou uma espécie de centro onde a gente pudesse proporcionar para essas crianças algo mais próximo da realidade delas. Ou seja, um ambiente onde todas as crianças são tratadas juntas, cada uma com a sua terapeuta, porém todo mundo está ali no mesmo espaço, em contato um com o outro, que pode promover as habilidades mais naturais, habilidades sociais, as habilidades de brincadeiras, as habilidades que cada um tem em déficit, porém todo mundo em conjunto. Perfeito, respeitando, né, as adversidades e limitações de cada um e integrando todos eles no mesmo ambiente, né? Nossa, isso. Fantástico o trabalho de vocês, né? E fica onde o grupo? O grupo fica lá em Campinas, em São José. E a gente tem alguns atendimentos fora, porém, o nosso objetivo esse ano é que a gente fique somente lá. E a gente também está buscando também uma especialidade para trabalhar as ATs, são as acompanhantes terapêuticas nas escolas também. Ah, perfeito. Nossa. E aí o trabalho vai cada vez mais aprimorando, né, com essa integração, sociedade, família, a própria criança, e fantástico o trabalho que vocês desenvolvem, né? A idealizadora foi você? Isso, eu idealizei esse projeto há muitos anos atrás, quando eu me vi atendendo das 7 da manhã até 11 horas da noite, sem parar as crianças, e realmente não parava de procurar mais crianças novas, só que nos Estados Unidos, esses centros já existem há muito tempo. E a análise do comportamento aplicada, realmente, ela só é eficaz se a gente tem essa intensidade no tratamento. O que é essa intensidade? Hoje, é comprovado que, para um bom prognóstico, são necessárias de 15 a 40 horas semanais de terapia. Ou seja, de 3 a 8 horas por dia de terapia ABA. Claro que não envolve só a aplicação em ABA, mas envolve a fono, a psicopedagoga, outras terapias que também tenham essa especialidade. E por que dessa intensidade? Justamente que volta em torno do que eu falei, para a necessidade de repetição. Sim. A gente recebe uma criança, por exemplo, de 4 anos de idade, com 3 anos de atraso, nós precisamos correr atrás desse prejuízo. Naturalmente, as crianças, elas aprendem por meio de repetição. E quando a gente recebe uma criança de 4 anos, ela teve dificuldade em aprender pela forma natural do desenvolvimento, e o nosso trabalho é justamente encontrar a maneira com que ela aprende através de técnicas cientificamente comprovadas e fazer muita repetição.
Às vezes, sabe, Denise, os pais perguntam assim pra gente, mas é tipo um adestramento, e essa repetição toda, ele não vai ficar robotizado? O que acontece? Se a gente vê uma criança aí de 1 ano e meio, quando está começando a adquirir a fala, quantas vezes no dia ela repete mamã para ela conseguir internalizar que mamã é a mamãe? Sim. Né? Ela repete a primeira vez que ela fala, daqui a pouco a mãe chama a avó para falar de novo, e aí ela fala mais uma vez e vem o pai, e ela repete diversas vezes, né? Claro. Eu até uso um exemplo do meu próprio filho, ele está com 1 ano e meio, e ele aprendeu a falar Dinda na frente da madrinha. Em menos de 10 minutos, ela fez com que ele repetisse mais de 50 vezes a palavra Dinda. Então, naturalmente, essa repetição já ocorre para que o aprendizado ocorra, né? Sim, sim. E aí, quando a gente recebe uma criança com muito atraso, a gente precisa fazer com que essas repetições ocorram de forma mais estruturada. Sim, com mais intensidade, né? Exatamente. Sim. E para que o cérebro consiga internalizar esse aprendizado, a gente precisa que essa repetição ocorra naturalmente ao longo do dia, que o que a criança está aprendendo seja algo que vai ser útil para ela no dia a dia, e aí o cérebro começa a entender que, começa a fazer essa conexão, e essa conexão começa a se fortificar, e o cérebro começa a entender a importância desse aprendizado, né, para que ela consiga realmente internalizar esse conceito e esse novo aprendizado. Perfeito. Você já comentou, né, que quanto antes a família procurar o recurso, enfim, é melhor, mas também, pelo que eu entendi, não é tarde, nunca é tarde, né? Nunca. Aí sempre dá tempo, tem como reverter, né? Com certeza. Assim, o autismo ele ainda não tem cura, né? Não foi estudado ainda e descoberto uma cura, mas tem tratamento. Né? Eu falo assim para todos os pais, todas as pessoas que a gente encontra e fala sobre esse assunto, que quanto antes a gente iniciar um tratamento melhor, independente se tem um diagnóstico fechado ou não, a gente precisa buscar um tratamento. Eu gosto muito dessa frase. A gente pode errar o diagnóstico, mas a gente não pode errar o tratamento. Se a gente já observa um atraso, independente do nome que a gente vai dar para esse atraso, para esse diagnóstico, a gente precisa buscar tratamento. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com essa intervenção visando o desenvolvimento típico. A gente trabalha com essa criança e faz uma avaliação do desenvolvimento para identificar o que está em atraso, e aí a gente monta esse planejamento para que essa criança consiga correr atrás desse tempo e esse prejuízo. Nossa, fantástico o trabalho de vocês, né? Eu acho assim que, né, as famílias só têm a ganhar, né, com esse tratamento, com essa busca aí de solução, né, para o problema das crianças. E quem quiser encontrar vocês, onde fica o Grupo Integrar? Tem Instagram, telefone? A gente tem um Instagram que se chama Grupo Integrar Psi. Pode buscar a gente lá nesse Instagram. Além de buscar o contato através do Instagram, a gente também busca dividir bastante informações, busca, né, sanar todas essas dúvidas que tem sobre o autismo, sobre atraso do desenvolvimento, sobre análise do comportamento aplicada, alguns mitos que tem dentro do transtorno e dentro dessa terapia também. E sempre a gente vai buscando aí ideias de todo mundo que busca a gente, que vem procurar, tirando dúvidas, para que a gente possa fazer mais vídeos, dividir mais esse conhecimento com todos, porque, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo que tem essa necessidade. Então, quanto mais a gente conseguir dividir conhecimento, falar um pouquinho de como trabalhar alguma coisa, dar algumas ideias, melhor para o desenvolvimento como um todo da sociedade, né? Com certeza, fantástico o trabalho de vocês. Parabéns, Juliana, pela iniciativa, né, por essa ideia maravilhosa de estar criando esse grupo de tratamento, enfim, né? Não sei qual seria o nome mais ideal para usar, mas eu acredito assim que as famílias que têm essa questão só têm a ganhar, né, encaminhando seus filhos quanto mais cedo possível para esse tipo de tratamento, né, para estar desenvolvendo seus filhos. Eu acho maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Né? Não, com certeza, sim, sabe, Denise? Quanto mais a gente conhece
menos monstruoso vai ficando qualquer coisa que a gente tenha medo, né? Sim. Quando a gente entende e sabe sobre o assunto, a gente consegue compreender que tem tratamento, que tem soluções. Ainda não tem a cura, mas a gente tem tratamento. Com certeza. Né? E a gente acaba tratando não só a pessoa com autismo, mas essa família toda que acaba vivendo esse luto dessa criança perfeita, dessa criança que, né, sem nenhum transtorno, sem nenhum problema, a gente acaba trabalhando toda essa família e, né, como a gente diz naquele ditado, é uma luz no fim do túnel. Com certeza. E como o nome diz, né, do grupo Integrar, integrando toda a família, né, para buscar junto com vocês amenizar e uma solução para esse problema. Muito obrigada, Juliana, pela tua participação. Muito obrigada certo? também. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.